E aqui temos o problema da escada, tá ok? Então vamos trabalhar ainda com taxas relacionadas, agora resolvendo o exemplo chamado como problema da escada. E como é que a gente poderia resolver? Primeiro eu tenho que perguntar para você, ou melhor, eu tenho que informar para você que o problema está pedindo, né? Então aqui a gente tem uma escada que ela está apoiada sobre uma parede, tá ok? Uma parede aqui vertical, né? Claro. E essa escada, pessoal, ela tem exatamente 20 metros de comprimento. Então essa escada aqui ela tem 20 metros de comprimento. E ela está sendo puxada, então vamos colocar essa informação aqui, ela está sendo puxada horizontalmente, aqui no caso para a direita, certo? A uma taxa de 2 metros a cada segundo. Então a cada segundo essa escada está sendo distanciada da parede, né? De 2 metros. Então a cada segundo ela se distancia 2 metros da parede, tá ok? A outra informação que a gente tem é que, e é a pergunta, ela fala o seguinte, a pergunta é o seguinte, quando essa escada tiver a 12 metros, então vamos colocar aqui, então quando ela tiver a 12 metros, tá ok? Então ela tiver uma distância de 12 metros da parede, qual vai ser a velocidade dela ali naquele ponto? Né? Então, por exemplo, essa escada aqui está sendo puxada para a direita, então você deve concordar comigo que ela está descendo, certo? Então, quando ela tiver a 12 metros de distância com relação à parede, né? Então ela estava numa distância que a gente não conhecia, essa distância aqui a gente pode chamar, vamos mudar de cor aqui, essa distância a gente poderia chamar até de x, certo? E a altura dela inicialmente a gente também não tem, vamos chamar essa altura aqui de h, ok? Essa altura inicial. Então a altura inicial é h, e essa distância com relação à parede é de x metros, tá ok? Ele quer saber a velocidade da escada quando, né, a velocidade com qual ela está descendo quando ela tiver a 12 metros de distância. Então ela está a distância x, quando ela tiver a 12 metros, qual a velocidade? Então você deve concordar comigo que ela vai chegar num ponto aqui, certo? Que vai estar exatamente nessa posição, né, ou nessa distância aqui de 12 metros com relação à parede. Então a escada, a nova posição dela seria exatamente aqui, beleza? Então aqui estaria a nossa escada na nova posição. E é exatamente aqui que a gente quer encontrar a velocidade, ou seja, você deve concordar comigo que a velocidade dela nada mais é que a variação da altura com relação ao tempo, né? Então a gente quer encontrar exatamente a variação da altura com relação ao tempo, e isso aqui é a pergunta da nossa questão aqui, do nosso problema, certo? A outra coisa que a gente tem aqui, a outra informação que a gente tem, certo? É que a variação dela com relação a x aqui, você deve concordar comigo que o valor de x está variando com relação ao tempo. Inicialmente ele tinha x, depois de um segundo a escada estaria aqui a x mais 2 metros, certo? De distância com relação à parede, e a cada segundo esse x aqui ele vai aumentando. Então a variação de x com relação ao tempo é de 2 metros a cada segundo, tá ok? Então aqui está a variação de x com relação ao tempo. Beleza. Você deve concordar comigo também, então a gente quer encontrar exatamente a variação de altura, da altura com relação ao tempo. A gente tem aqui dx com relação ao tempo, ou seja, vamos tentar encontrar uma equação que relacione a altura com relação à distância da escada com relação à parede, que seria o nosso x, né? E você deve concordar comigo que inicialmente tínhamos aqui um triângulo retângulo por base x, a hipotenusa seria 20, que é o tamanho da escada, e a altura seria h. Ou seja, h ao quadrado mais x ao quadrado, isso aqui vai ser igual a 400, certo? Que é a hipotenusa ao quadrado. Então, temos aqui uma equação que vai nos ajudar, e observem aqui, olhando para as duas informações, se derivarmos aqui ambos os lados, vamos chegar próximo disso aqui. Então, perceba que podemos derivar tudo em relação ao tempo, né? Já que as duas informações aqui estão em função do tempo. Então, vamos ter que derivar h ao quadrado em função do tempo, como também vamos derivar x ao quadrado em função do tempo. Assim como vamos derivar 400 em função também do tempo, né? Estamos derivando implicitamente, tá ok? Perceba que h aqui a gente tem uma derivada, estamos derivando aqui uma função, né, em relação a outra. Então aqui a gente tem uma regra da cadeia, certo? Já que h depende do tempo. Então, aplicando o nosso conhecimento sobre regra da cadeia, sabemos que essa primeira parte aqui nada mais é que a derivada de a ao quadrado, h ao quadrado, né, com relação a h, então seria a função de fora, né, em função a h.
multiplicado pela derivada de h, que seria a função de dentro, com relação a t, mais, essa segunda parte aqui, teríamos a derivada de x ao quadrado em relação a x, multiplicado com a derivada de x em relação a t. E a derivada de uma constante, que seria 400, é igual a zero, certo? Olha só que interessante, pessoal. Temos aqui a informação, certo? Ou seja, a nossa pergunta, né? A pergunta é exatamente dh com relação ao tempo. E então, vamos ter que isolar exatamente essa parte aqui. Então, continuando aqui, vamos ter o seguinte, ó, que derivando h ao quadrado com relação a h, isso aqui é bem simples, né? Teremos aqui 2h, isso aqui multiplicado por dh com relação ao tempo, mais a derivada de x ao quadrado é 2x, multiplicado por, isso aqui também temos como informação a variação do x, né? Seria a variação da escada com relação ao tempo aqui, nessa parte horizontal aqui, né? Nesse sentido horizontal, é exatamente 2 metros a cada segundo, né? Então, temos aqui o próprio 2. Isso aqui vai ser igual a zero. Isolando o nosso dh com relação ao tempo, olha só que maravilha, vamos ter aqui menos 4x dividido por 2h. E isso aqui nada mais é, simplificando, 2x por h. Olha só, temos aqui, né, não só simplesmente poderíamos encontrar a velocidade, né, quando a escada estivesse a 12 metros de distância com relação à parede. E sim, para qualquer x, olha só que maravilha. Para qualquer distância com relação à parede, porque perceba que o x aqui está variando. Então, para qualquer distância e para qualquer altura, certo? Então, podemos, tendo o valor da distância dessa escada com relação à parede e tendo também essa altura, então, essa nova altura aqui, perceba que a altura ela está variando, certo? Então, com essa altura e com essa distância, podemos encontrar a velocidade da escada naquele ponto, certo? Então, se tivesse aqui, por exemplo, sabendo essa altura e sabendo a distância, né, com relação à parede, podemos encontrar a velocidade dessa escada nesse ponto. Só que a gente quer encontrar quando x é igual a 12 e a altura a gente vai encontrar que seria uma altura que a gente não tem ainda, mas aplicando Pitágoras ficaria bem simples, né? Já que com essa altura e com essa distância que é de 12 metros, já que temos essa informação, né? E já temos também o comprimento da escada, que é de 20 metros, podemos encontrar a altura. Ou seja, essa velocidade aqui, quando x é igual a 12, pois é isso que a questão nos diz, né? Então, quando x é igual a 12, podemos encontrar h, que seria esse h aqui, por Pitágoras. Então, vamos ter aqui 400, né? Que seria a hipotenusa, que é o comprimento da escada, vai ser igual a 12 ao quadrado, que é a distância dela com relação à parede, mais h ao quadrado, beleza? Então, temos aqui 400 menos 144 é igual a h ao quadrado, ou seja, h vai ser igual a 16, certo? Pois aqui vai dar 256 e a raiz de 256 é 16. Então, temos aqui menos 24 por 16. Então, a variação da altura com relação ao tempo, que é exatamente a velocidade da escada, vai ser menos 24 com 16. E utilizando aqui a nossa calculadora, isso aqui eu acho que vai dar um ponto alguma coisa, né? Então, vamos ter aqui 24 dividido por 16, que é 1,5. Então, temos aqui menos 1,5 metros a cada segundo. Então, perceba que nesse ponto aqui, quando a altura é de 16 metros, né? E a nossa escada está a 12 metros de distância com relação à parede, vamos ter exatamente essa velocidade. E esse sinal aqui, pessoal, está nos informando apenas que a escada está descendo, certo? Está no sentido decrescente aqui. Então, esse menos aqui nos passa exatamente essa informação. Beleza? Então, para qualquer x e h que você tiver aqui, você pode encontrar a velocidade da escada, tá ok? Isso aqui é a forma geral para encontrar a velocidade da escada em qualquer ponto. Tranquilo? Então, espero você na próxima aula. Até mais!